A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos falar do apóstolo Paulo, a história do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, como quer que chamem, o maior bandeirante, né, quem expandiu de fato o evangelho, toda a Ásia ali, e tornou o evangelho acessível para todo mundo, inclusive para nós, gentios. E como base do roteiro, das pesquisas, eu usei a história de Paulo, suas viagens missionárias e sua ação evangelizadora da editora Paulus, Vida de Paulo, de Edson Pojol Gonçalves, A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, de Charles Ferguson Ball. O Apóstolo Paulo aborda a vida e o ministério de Paulo de Tarso. Esse livro é uma obra da CPAD, da Elienay Cabral. Paulo de Tarso, grego e romano, judeu e cristão, tem vários autores, é da Humanitas Supplementum, é José Augusto Ramos, Maria Cristina de Souza Pimentel, Maria do Céu Fialho e Nuno Simões Rodrigues. Esses livros todos eu usei. Vamos lá, próximo livro. Paulo de Tarso, grego, romano, judeu e cristão, isso eu já falei. Maior bandeirante do Evangelho, Paulo de Tarso. Essa obra é de Humberto Roden, de 1941, de New Jersey, da Biblioteca do Seminário Teológico lá em New Jersey. Então ele foi traduzido do inglês para o português. Saulo de Tarso ou Paulo, Poucas Certezas de uma História Incerta. Esse já é um livro para contradizer um pouco, para trazer à luz dúvidas que a gente possa ter a respeito da história de Paulo, querendo ou não, são mais de 2.000 anos, a maior parte desses livros tem por volta de 50, 60 anos, então vão por quase 2.000 anos de história que a gente não tem muito contato. Tem alguns registros arqueológicos, mas nada além disso. Então vamos lá, com esses livros todos, essa pesquisa que eu fiz justamente por ser uma história muito conhecida, mas com poucas fontes, vamos jogar um pouquinho de luz em cima disso, começando por a origem, o nascimento. Saulo de Tarso, mais conhecido como apóstolo Paulo, pode ter nascido do século I, ter mais ou menos a mesma idade de Jesus, do século I depois de Cristo, mais ou menos ali por volta de 1 a 10, 1, 3, 5 ou 10 de Cristo, depende muito da fonte que você pesquise. Ele nasceu em Tarso, na região da Cilícia. Ele era filho de judeus da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, conforme o costume. Segundo São Jerônimo, seus pais eram de Giscala, na Galileia, porém, eles emigraram para lá para ter uma educação formal. Segundo fontes de Lucas, por exemplo, ele pode ter sido educado aos pés de Gamaliel, tá? Um rabino extremamente conhecido da época, conheceu Jesus também, tá? Ele cresceu segundo a tradição rigorosa judaica e tinha uma irmã e um sobrinho que moravam em Jerusalém. Tá? A educação, como eu falei, foi rigorosa, profundamente influenciada pelo judaísmo farisaico do pai, que era muito severo. O documento explica as pesquisas que eu fiz desde a infância, que ele foi ensinado por sua mãe a amar as escrituras, a história do seu povo, desde Abraão até os heróis nacionais. Aos 5 anos, sua educação formal começou focando na memorização de versículos do Antigo Testamento, cânticos da sinagoga, e com seu pai, tendo ele como professor principal, Saulo também aprendeu o ofício de fabricar tendas, uma profissão que o acompanharia por toda a vida. Era uma prática comum entre os rabinos de não aceitar nenhum tipo de dinheiro pelo ensino, era algo feito de coração. O documento ainda, as pesquisas mencionam que Saulo presenciou os jogos gregos em Tarso e que essa influência foi crucial para o seu futuro e para as pregações, né, para muito que ele escreve, né, até em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele fala que ele completou a carreira. Ele compara muitas vezes na obra dele a maratonas, a obras do esporte, enfim. Além da sua herança judaica, Paulo possui cidadania romana por nascimento, o que pode ser explicado pela história de Tarso em uma cidade notável, os direitos que ele tinha de liberdade, imunidade, cidadania, que Marco Antônio, né, o imperador, confirmado por Augusto, cederam à cidade. Tá? Tarso era um renomado centro cultural, filosófico, educacional, com várias e várias escolas superiores às de Atenas e Alexandria. Então Tarso era uma cidade que emanava a educação, o ensino, tá? Ele não se sabe ao certo o seu estado civil, embora as próprias cartas dele digam, né, 1 Coríntios capítulo 7, verso 8, aos solteiros e às viúvas digo que seria melhor que fiquem como eu. Beleza? Vamos agora à formação e a carreira dele como fariseu. A origem dele, do grego, tá? Eu sou um homem judeu,
nascido em Tarso da Cilícia, foi educado nesta cidade e instruído aos pés de Gamaliel, em todo o rigor da lei dos nossos pais, e cheio do zelo pelas coisas de Deus. Atos capítulo 22, verso 3. Sobre sua cidadania, ele se revela romano, ao que o tribunal, quando ele foi preso, se espanta, pois eu já nasci com esse direito. Está em Atos capítulo 22, versos 25 ao 28. Ele era um cidadão romano de nascimento, o que lhe dava vantagem legal e social, ajudando aí na toda a obra que ele fez, né? Porque ele nasceu num ambiente familiar judeu, uma cidade de importância educacional, política grega, e tinha cidadania romana conferida à cidade pelo imperador Marco Antônio, um dos maiores da história do Império Romano. Beleza? O nome original de Paulo, né, Shaul Hachalia, né, é homenagem talvez ao rei Saul, mas ele mudou para facilitar a comunicação, né, que era feita muito em grego, para Paulus, tá? Paulo, tá? A partir de 13:9, né, o capítulo 13 do livro de Atos, versículo 9, ele muda o nome e eventou esse desconforto da fala grega, tá? Um exemplo direto da sua utilização dessa prerrogativa é dado no episódio do problema que ele teve na cidade de Filipos, quando ele reivindica seus direitos após ter sido açoitado, dizendo: sem processo algum nos mandaram açoitar publicamente e lançar ao cárcere a nós que somos cidadãos romanos, e agora nos querem despedir às ocultas? Não, de modo algum. Então essa é a passagem que está lá especificamente no problema que um dos problemas que ele teve, tá? Ainda jovem, Paulo se mudou para Jerusalém, estudou na escola de Gamaliel, especializando-se em sua religião, tornou-se um fariseu zeloso, segundo que está em Gálatas capítulo 1, verso 14, e Atos capítulo 22, verso 3, e ele era um especialista irrepreensível, rigoroso no cumprimento das leis judaicas e dos 613 preceitos. Por causa de todo esse zelo irrepreensível, ele se tornou um perseguidor fervoroso dos cristãos e impulsionou a sua visão farisaica e extremista. O texto ainda descreve, né, a pesquisa que eu fiz, ele como um perseguidor cruel, furioso, determinado e, sobretudo, enlouquecido por seu fanatismo religioso intolerante. O próprio Paulo confirma esse comportamento em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Menor dos apóstolos não sou suficiente para ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, tá? Outra passagem dele, com exagero, persegui a igreja de Deus e tentava destruí-la. Gálatas, capítulo 1, versículo 13, tá? Sua família possui uma posição política e social influente, o que lhe permitiu ter acesso a líderes de Jerusalém e até mesmo possuir algum nível de autoridade religiosa, tanto é que ele tinha contato muito grande com os membros do Sinédrio. Ele pediu cartas, inclusive para quando ele estava indo para Damasco, vai ser comentado um pouquinho mais adiante no vídeo, mas ele tinha cartas para prender o povo do caminho, ou seja, os evangélicos, os crentes da comunidade, tá? Sua família, dentro desse ponto, por ter esse poder político, ele foi um dos principais cabeças no martírio de Estevão. Ele presenciou, e esse apedrejamento, após esse apedrejamento, os mantos foram deixados no pé dele, tá? Passagem de Atos capítulo 7, versículo 58. Ele continuou após esse evento perseguir a igreja, e vários desses pontos a partir daí mudaram sua vida. As testemunhas do apedrejamento de Estevão deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e passou a assolar ainda mais a igreja, entrando nas casas, arrastando homens, mulheres e prendendo-os no cárcere público, tá? Sua perseguição não se limitou a Jerusalém, pois ele pediu cartas para sinagogas, como eu falei, de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Ele assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres para a prisão. Atos capítulo 8, verso 3. Peço perdão, tá? Eu tô gravando dentro de casa, vai ter barulho de vizinho, barulho dos meus filhos pequenininhos, minha esposa conversando, chamando a atenção deles. Eu tô gravando num quarto aqui ao lado do banheiro, então o chuveiro tá funcionando, enfim. A gente vai mudando o lugar para melhorar a acústica. Eu gravava num outro lugar também, ali como se fosse a lavanderia, e o som ficou bom, mas eu não gosto muito de eco. Então eu tô mudando os lugares à medida do decorrer da semana, e assim a gente vai levando a vida, tá? A forma que eu gravo para tentar abafar um pouco o som na edição, enfim, então, tá? Fique claro, peço perdão pelo vídeo de ontem, o de hoje, o de amanhã e os próximos.
Beleza? Continuando, a sua postura arrogante, truculenta, física e psicológica eram motivados por sua crença extremamente exagerada, que na cabeça dele ele achava que agradava a Deus agredindo os outros, combatendo a fé cristã. Ele considerava um escândalo a ideia de que Jesus, um homem crucificado, pudesse ser o Messias, pois uma crucificação era uma maldição de Deus, né? Está em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, e o texto, né, a pesquisa, tudo que eu percebi, destacou muito forte o impacto do martírio de Estevão sobre a vida de Saulo. Ele ficou profundamente impressionado pelo poder da fala do diácono de Estevão, e no momento da execução, juntamente com tudo que ele viu, né, da fala, ele viu que era ineficaz perseguir a igreja e fez com que Saulo questionasse se ele estava de fato fazendo o certo ou lutando, ao invés de agradar a Deus, se de fato ele não estava lutando contra Deus, tá? Como eu falei, o evento primordial indo para Damasco foi por volta do ano 33 a 34 depois de Cristo. Ele, decidido a erradicar essa nova fé, com as cartas da sinagoga de Damasco, ele foi e na estrada para Damasco, momento da sua conversão, é o ponto crítico da sua vida, né? O encontro com a luz brilhante, o encontro com Cristo, uma voz que o chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos capítulo 26, versículo 14. Quando Saulo perguntou quem estava falando, de quem é essa voz, Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Atos 26, 15. A partir deste exato momento, Saulo ficou cego. Em Damasco, um discípulo, Ananias, foi enviado por Deus para orar por Paulo, e o documento descreve, né? Ananias atravessou o quarto, aproximou-se de Saulo e, impondo as mãos sobre a cabeça, disse-lhe em voz baixa: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 17, tá? A partir do momento da oração ele recuperou a visão e foi batizado, tá? Observa-se que para Paulo nesse evento foi uma conversão no sentido tradicional da palavra metanoia, ou seja, voltar ou retornar. Não foi nesse sentido, perdão, tá? Esse evento não foi uma conversão tradicional como a minha, como a sua. Foi uma conversão diferente, tá? Porque ele encontrou o verdadeiro caminho. Ele nunca entrou, nem sabia. Então, conhecer daquela forma Jesus fez ele entrar no caminho. No entanto, ele enfrentou dificuldades para ser aceito como apóstolo, principalmente porque não foi escolhido pessoalmente por Jesus durante sua vida. Ao contrário, ele teve uma forte experiência com Cristo ressuscitado. Este encontro, descrito no capítulo 9 de Atos, versículo 22 e 26, transformou no inimigo amargo no maior amigo. Ele saiu de inimigo amargo, para maior amigo. O documento destaca a singularidade da sua conversão, os livros, né? E Saulo converteu-se sem a pregação do evangelho por parte de outro homem, mas sim por meio da própria revelação de Jesus Cristo. Após a conversão, Saulo, que passou a ser chamado também de Paulo, dedicou-se ao ministério. Ele viajou para a Arábia e retornou a Damasco, onde passou 3 anos pregando nas sinagogas. Sua conversão, no entanto, foi recebida com desconfiança por parte da igreja de Jerusalém, que o temia devido a tudo que ele fez também, né? Convenhamos. Foi Barnabé quem o apresentou aos apóstolos, narrando como Paulo, vira o Senhor e pregara ousadamente em Damasco. No entanto, Barnabé o apresentou aos apóstolos e Saulo pôde passar 2 semanas com Pedro, aprendendo mais sobre a vida de Jesus. E nesse curto período, segundo o próprio Paulo, ele aprendeu muito mais com Pedro do que em toda a sua formação com Gamaliel. Sua pregação em Jerusalém causou tanta oposição que os irmãos o enviaram de volta para sua cidade natal de Tarso. A análise, ele estava causando... ele queria porque queria ajudar, mas o próprio Deus falou para ele voltar. Tem uma passagem, se eu não me engano, acho que em Atos dos Apóstolos, que fala justamente disso. Deus manda ele voltar, que a vontade dele, o temor dele, o amor dele, o zelo dele, farisaico, estava atrapalhando o crescimento do cristianismo, né? Enfim, a perseguição, como ele próprio havia iniciado, agora se voltava contra ele, marcando o início da sua longa e influente caminhada, a sua carreira missionária. Vamos lá! Segundo as cartas dele, vamos analisar um pouco o caráter e o temperamento de quem era Paulo de Tarso, tá? Era um temperamento complexo, podia ser muito meigo e carinhoso, comparando-se a uma mãe que acaricia os filhos, um pai que educa. No entanto, esse comportamento de pai educador e mãe acariciadora muitas das vezes podia ser severo, ameaçador, genioso e cruel,
caso fosse contrariado. Ele sentia as dores do parto pelos fiéis e tinha um ciúme de Deus pelas comunidades que fundou, temendo que perdessem a fé. Ele repete constantemente isso nas cartas de forma diferente, ele fala a mesma coisa, para ficar firme na fé, não desistir, perseverar. Sua dedicação era expressa pelo uso frequente das palavras como tudo e todo, sempre, continuamente e sem cessar, como eu falei agora há pouco, que demonstram sua constante preocupação com todos. Vamos falar agora viagens missionárias, o ministério em si de Paulo. Após o vocacionamento, Paulo foi apenas 2 vezes a Jerusalém. A primeira após 3 anos de ministério e a segunda 14 anos depois para o Concílio de Jerusalém. Iniciou suas pregações em Damasco, procurando convencer os judeus de que Jesus era o Filho de Deus. Essa ação gerou perseguições e o forçou a fugir da cidade mais uma vez, sendo descido pela muralha em um cesto. Atos capítulo 9, versos 24 ao 27. Ele vivia fugindo, sendo perseguido. O que ele fez demais, agora ele vai passar na pele. As 3 viagens dele ocorreram entre 46 depois de Cristo e 57 depois de Cristo. A primeira, 46 a 47, ou 47 a 48 depois de Cristo, tá? Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, viajando para Chipre, Panfilha, Pisídia. A visita a Antioquia vai para Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, tá? Essa foi a primeira viagem dele. A segunda, de 49 a 51, ou 50 a 52 depois de Cristo, após o Concílio de Jerusalém, Paulo parte novamente com Silas, tá? Eles tiveram entre a primeira e a segunda viagem, uma discussão. Se não me engano, está em Atos capítulo 11. A primeira viagem dele teve Marcos, né? O apóstolo Marcos era muito novinho, ele viu tudo que Paulo estava passando, ele não quis ir na segunda viagem. Paulo e Barnabé, inclusive era tio de Marcos, né? O João Marcos, e por conta disso, os dois, Barnabé brigou por causa do sobrinho para levá-lo, e Paulo falou que não ia levá-lo. Lembra que eu falei do temperamento dele mais acima, tá? E então na segunda viagem foi Paulo e Silas, Barnabé foi para outro canto, não viajou junto, tá? Após o Concílio de Jerusalém, como eu falei, Paulo partiu novamente acompanhado por Silas, viajando para Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, tá? Foram 18 meses em Corinto, onde fabricava tendas para se sustentar. Então ele trabalhava também. Tem passagens que ele fala que ele fez o esforço para que ele pudesse manter sem depender, tá? Isso principalmente lá em Corinto, em Tessalônica também tem isso, e durante essa viagem ele escreveu as epístolas de 1ª e 2ª Tessalônica, beleza? Terceira viagem, última, de 52 a 57 depois de Cristo. Essa viagem incluiu uma longa estada em Éfeso por 3 anos. Documento ainda, a pesquisa que eu fiz, ele escreveu nessa terceira viagem 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas e Romanos, tá? Então já situando algumas cartas, as que tem registro histórico datado, para a gente poder situar o que aconteceu. Vamos agora falar do evangelho dele, a obra dele que ele pregou, o que ele fez e os sofrimentos, tá? Foi marcado por muitos desafios, toda essa ação evangelizadora, os sofrimentos, incluindo perseguições dos falsos judeus cristãos, heresias nas igrejas que ele mesmo plantou, sofrimentos, padecimentos, tudo isso ele fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Além das coisas exteriores, e oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Mesmo assim, Paulo foi um plantador de igrejas, discipulador de vidas e dedicado à sã doutrina, enfrentando a morte com coragem. A vida e o ministério de Paulo foram muito produtivos, especialmente nos últimos 30 anos, nos quais ele plantou igrejas, desenvolveu doutrinas que são aplicadas dentro do cristianismo como todo até hoje, seja ele católico, apostólico, ortodoxo ou o próprio protestantismo, tá? Ele se vê como velho na epístola de Filemão, com aproximadamente 60 a 64 anos de idade, isso por volta de 62 depois de Cristo. Por isso que não dá para datar bem a idade dele, tá? Então ele nasceu ali por volta da mesma época, ele talvez entre um pouquinho mais novo e um pouquinho mais velho que Jesus, tá? Indica que sua velhice tem a ver com o desgaste físico, mental, emocional do seu ministério. Paulo foi decapitado em Roma, mas manteve sua confiança nas promessas do Senhor até o fim. Sua morte foi vista por ele como combater o bom combate, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e o derramamento de sua vida em oferta perante o Senhor. Paulo é considerado um símbolo para todos os missionários que espalham a boa nova de Jesus Cristo. Para ele, anunciar o evangelho era uma obrigação, dizendo: ai de mim se eu não anunciar o evangelho, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos do 15 ao 17. Em sua incansável missão, ele sofreu imensamente. Ele mesmo listou as dificuldades que enfrentou. Vamos lá.
Muitas vezes via em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes, menos um. 3 vezes fui flagelado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fadigas, duros trabalhos, numerosas vigílias, fome, sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23b até o 27. Ele teve que lutar muito contra falsos missionários que pregavam o evangelho fácil, tá? Coincidentemente com um pouquinho que a gente anda vendo por aí. Não é uma crítica, é apenas uma análise de que o problema não é de agora, só tá mais escancarado, muito possivelmente por causa das redes sociais, tá? Ele fugia da humilhação, da tribulação, enquanto ele anunciava o Jesus crucificado. Ele fugia, mas a perseguição era grande, tá? Então, ele estava querendo dizer o seguinte, ele tentava, mas a ideia de que não adianta fugir. E é justamente esse o evangelho que ele pregava contra. Era um evangelho fácil, fugir da humilhação, da tribulação. Ele pregava a crucificação, ele pregava o Jesus ressuscitado e o Jesus que veio para curar nossas feridas feitas por conta de toda essa humilhação, tá? E foram várias e várias oposições, principalmente dos judeus ortodoxos, que o consideravam um traidor, um desviado por anunciar que Jesus era o Messias esperado. Também sofria constantes oposições dos judaizantes, os judeus cristãos que o perseguiam por conta de uma diferença teológica, pois eles ensinavam que a salvação viria pela graça divina associada à obediência da lei mosaica, lei de Moisés, que com a circuncisão, ou seja, eu sou cristão, e o concílio de Jerusalém, quando se a gente for para Atos dos Apóstolos, vocês vão ver, foi justamente por isso. Em Atos dos Apóstolos, tá lá o concílio falando por causa da circuncisão. Era isso que eles criam, tá? Então eram os judaizantes, que inclusive a gente começou a brotar muitos aí, querendo colocar uma pitada de Antigo Testamento, uma pitada bem sutil de Antigo Testamento, de lei mosaica, dos 600 e tantos preceitos, para trazer isso para dentro do cristianismo, sendo que o próprio Cristo falou que não tem nada a ver, tá? Isso não é opinião minha, novamente, não quero criar polêmica, mas eu estou vendo o que está acontecendo ao nosso redor. E algo que Paulo, tudo isso que eu estou falando, Paulo se recusava a aceitar. Os falsos apóstolos, outro grupo de judeus que se diziam cristãos, que concorriam com ele em legitimidade e autoridade nas comunidades gentias. Ele mesmo lista, vamos lá, novamente, todas as dificuldades que ele falou, os trabalhos penosos, as prisões em excesso, 5 vezes açoitado, apanhou de vara 3 vezes, apedrejamentos, naufrágios, rios, salteadores por sua própria raça, por gentios em cidades, em lugares ermos, no mar, além de perigos entre falsos irmãos. Então ele foi assaltado, apanhou, tudo. Fome, sede, jejum, frio e nudez. Como eu falei, 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 ao 28. Nos aproximando do fim, a prisão em as prisões, os últimos dias, prisão em Jerusalém e Cesareia, 57 a 59 depois de Cristo, após sua terceira viagem, Paulo foi preso em Jerusalém por judeus que o acusaram de ser um traidor da pátria e da religião judaica. Ele foi transferido para Cesareia, onde ficou detido por 2 anos. Diante de autoridades como Félix e Festo, Paulo deu seu testemunho e se defendeu, apelou a César e foi enviado a Roma. Em 60 a 62 depois de Cristo, após uma perigosa viagem a Roma, Paulo ficou preso por 2 anos em Roma, tá? Frisando bem. Embora com relativa liberdade, por ser romano, morando em uma casa alugada. Durante esse período, ele escreveu as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, tá? Epáfras, fundador da igreja de Colossenses, a igreja da casa de Filemon, tudo isso aconteceu mais ou menos nessa época, ele não fundou. Beleza? Encerrando a vida de Paulo, com várias e várias especulações sobre seus últimos dias, sobre a obra dele como um todo, sugerem um segundo aprisionamento em Roma, por volta de 64, 65 depois de Cristo, durante o qual ele teria escrito 2 Timóteo. O documento conclui que o apóstolo Paulo, outrora perseguidor, se tornou o principal protagonista do movimento cristão primitivo. Paulo terá vivido sobre os principados de Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio, sendo condenado à morte em Roma no tempo de Nero. Tá? Ele morreu 3 ou 4 anos, segundo as pesquisas, perseguido por Nero em 64 depois de Cristo, que explicaria sua ausência inicial. Tá? O documento também faz uma análise do martírio de Paulo, na hagiografia medieval, descrevendo o diálogo entre apóstolo e Nero e sua decapitação. Tá? Ele fez parte da dinastia, ele fez parte do contexto da dinastia Júlio-Cláudio, dos Césares, e terminou com Nero. Tá? Vamos lá. O que eu usei de fonte
principalmente 1 Tessalonicenses, Gálatas, Filipenses, 1 e 2 Coríntios, Carta de Paulo aos Romanos, Atos dos Apóstolos, passagens do capítulo 7 até mais ou menos o capítulo 9, 21, 22. E toda essa reconstrução deu preferência para essas cartas, porque Lucas, em Atos, ele é influenciado por pronúncias, tendências, ele era médico, ele era um historiador, e não era só Paulo, então era todo o contexto de Paulo no meio dos Atos, tá? Então focamos mais nas cartas para poder entender melhor, e tem várias discrepâncias do Paulo de Atos dos Apóstolos, de Lucas, das cartas mesmo, tá? Vamos lá, possível cronologia, tá? Nasceu por volta da primeira década do século I depois de Cristo, ele era um pouco mais novo que Jesus. Ano 5 nasce em Tarso, então ele nasceu por volta do ano 5, como eu falei no comecinho. 11 depois de Cristo, ele começa a frequentar a sinagoga. Ano 20, muda-se para Jerusalém para estudar e se tornar fariseu na escola de Gamaliel. Ano 35, experiência no caminho de Damasco. Ano 37, mais ou menos, está na Arábia, em Damasco, com uma rápida viagem a Jerusalém. Gálatas, capítulo 1, versos 17 e 18. Até os anos 44, 45, passa alguns anos em Tarso. 45 depois de Cristo, estadia em Antioquia da Síria. 46 a 48 depois de Cristo, primeira viagem missionária. 49 depois de Cristo, vai a Jerusalém para o primeiro concílio da igreja. Atos 15, versos 1 ao 35. Ano 49 a 52 depois de Cristo, segunda viagem missionária. 53 a 58, terceira viagem missionária. Período entre as viagens, Paulo viaja por grande parte do Império Romano, estabelecendo comunidades cristãs. Como eu falei lá em cima, um pouquinho antes, ele viveu sob a dinastia Júlio Cláudio, Augusto Tibério, Gaio, Calígula e Cláudio. Por volta de 57 depois de Cristo, em Jerusalém, Paulo é confundido, salvo por soldados romanos, e revela ser um homem judeu de Tarso, porém cidadão romano. O texto menciona que alguns dias depois foi ouvido por Félix e Drusila. 59 a 62, quarta viagem missionária. Eu não mencionei lá em cima porque não houve muitos registros históricos, tá? E nesse período ele ficou preso em Roma, então os escritos já foram mencionados lá em cima, mas ele não teve uma viagem muito produtiva. Tem registros dele que ele pode ter se ausentado e ser sido preso um pouquinho mais adiante, que ele foi para a Península Ibérica, tá? Sugere-se que nessa viagem Paulo estava no Oriente e possivelmente retornando, como eu falei, da Península Ibérica, da Hispânia, no momento do reinado de Nero. Paulo é condenado à morte em Roma e sua execução pode ter ocorrido 3 a 4 anos após a perseguição neroniana, em 64 depois de Cristo. Por isso que eu falei, ano 68 morre em Roma. Mas as datas, elas são próximas, não são tão precisas. Beleza? Deus abençoe a todos, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Obrigado por acompanhar até aqui mais um vídeo da saga do Exílio a Cristo. Um abraço e até amanhã.